Você é daquela turma que já pensou que se Adão e Eva tivessem pedido perdão, tudo teria sido diferente? E se eu te disser que não seria? Esse é um dos temas mais lindos e mais densos da Bíblia. E quando você entende, muda a forma como a gente enxerga Deus, como a gente enxerga o plano de salvação e até a nossa identidade. Tem uma frase num versículo em Apocalipse 13:8, que é uma das declarações mais reveladoras sobre o coração de Deus. Significa que o plano de salvação não foi um improviso, não foi Deus reagindo ao erro de Adão e Eva, não foi um plano B, era o plano eterno. E eu vou te explicar aqui devagarzinho para você entender aqui o que está passando na minha cabeça, o que eu entendi. Pelo que eu entendi, o problema de Gênesis 3 não foi a ausência do pedido de perdão de Adão e Eva. O problema foi a quebra da ordem, a quebra da aliança, a troca de governo, a corrupção da natureza e a morte espiritual. Ou seja, pedir perdão não resolveria uma corrupção da natureza humana. Porque não era um erro sobre moralidade, era uma mudança ontológica. O que significa isso? Significa que está relacionado ao ser. Não tem nada a ver com comportamento. Está relacionado à natureza, relacionado a algo que é e não a algo que faz. Não tem nada a ver com as atitudes. Em termos espirituais, significa que uma mudança ontológica é quando a própria essência de quem você é se altera. Entende? Que não é uma falha moral, não é um erro de comportamento. É como se a estrutura interna tivesse sido reprogramada. Porque não foi simplesmente que eles pecaram, eles mudaram de condição. É como você quebrar um código-fonte. Não adianta você chegar lá e dizer, oh, desculpa, código-fonte, perdão. Não adianta, o sistema foi corrompido. Até porque a consequência já havia sido decretada antes deles pecarem. Tá lá em Gênesis 2 assim, ó. Certamente morrerás. Deus não disse, ó, se vocês pedirem perdão, eu cancelo. Entendeu? Não havia uma cláusula de reversão imediata após a confissão. A morte espiritual era consequência natural. Não era uma punição arbitrária. E também o plano da redenção não nasceu da resposta humana, nasceu da iniciativa de Deus. Porque mesmo antes da queda, o cordeiro já estava morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano não dependia do arrependimento de Adão e Eva, dependia de Cristo. Eles não tinham como salvar a si mesmos, nem por arrependimento, nem por obras, nem por intenção. Porque o arrependimento sem o sacrifício não restaura o que foi rompido. No mundo espiritual, o arrependimento abre um caminho, mas só o sangue restaura a aliança. E Adão e Eva não tinham sangue para oferecer. Nenhuma criação pode fazer a redenção da criação. Somente o Criador encarnado, ou seja, Jesus. Então, mesmo que Adão e Eva tivessem chorado, pedido perdão, clamado misericórdia, o plano da salvação não mudaria. Porque o problema não era apenas comportamental, agora era estrutural, espiritual e ontológico. A redenção só poderia vir de fora, não de dentro, do céu, não da terra, de Cristo e de nenhum homem caído. Mas o que significa o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, que está lá em Apocalipse 13:8? Significa que o plano da salvação não foi improvisado, entendeu? Não foi porque Deus estava reagindo ao erro de Adão e Eva, não foi um plano B. Era o plano eterno, sempre foi. Antes de Adão existir, antes da queda acontecer, antes de haver o pecado, Cristo já era o sacrifício decidido, firmado e estabelecido na eternidade. Por quê? Porque Deus não planeja baseado no que acontece. Ele planeja baseado no que ele já sabe, por causa do decreto eterno de Deus. Na teologia, decretos são decisões eternas de Deus, aquilo que ele determinou antes do tempo começar. E um desses decretos é
Deus decidiu salvar antes de criar. Não porque ele queria o pecado, mas porque ele já sabia o que aconteceria quando ele desse liberdade de verdade para o homem. E antes de você achar que eu tô maluca, isso está explicado em alguns textos, como por exemplo Efésios 1:4, onde diz: Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tem 1 Pedro 1:19 e 20 que diz: Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo e é revelado no tempo certo. Em Apocalipse 13:8, que eu já falei, diz o quê? Cordeiro morto desde a fundação do mundo.